nome é Nicolás Mejia, sou engenheiro, sócio da Folha de Londrina e participo no fórum aproximadamente há 10 anos. Meu nome é Everson Feliciano, sou formado em administração de empresa e participo do fórum desde o início, 19 anos. Meu nome é Cláudia Romariz, eu sou jornalista, mas sou empresária também, trabalho com comunicação corporativa. Estou no fórum já há 15 anos. Meu nome é Ari Sudan, sou empresário, sou formado em economia e estou no fórum há 18 anos. O fórum nasceu pensando no desenvolvimento de Londrina. Um grupo de líderes pensaram como poderiam realmente melhorar o desenvolvimento de Londrina, qual a Londrina que a gente queria no centenário da cidade em 2034. O fórum, na realidade, é um movimento estratégico para o desenvolvimento de Londrina, né? Ele pensa, ele influencia, ele cria um enredo para a sociedade e com esse enredo é possível a sociedade trabalhar o seu desenvolvimento. O fórum é uma entidade que congrega várias outras entidades para que a gente possa pensar coletivamente. Lá nós trabalhamos o que nós chamamos de empreendedorismo cívico. Cada pessoa que está ali representa uma entidade, representa um setor da economia, um setor da educação, e cada um contribui com a sua expertise, com todo o seu legado, com a sua cultura, para que a gente possa estudar junto os problemas e as soluções para o desenvolvimento de Londrina. Olha, o fórum eu acredito que tenha sido uma iniciativa muito feliz que nós tivemos em 2005, de criar uma instituição que pensasse o futuro de Londrina. Então, o que nós fazemos hoje é pensar o futuro de Londrina, sempre trabalhando, olhando para frente. E a gente lança sementes, que depois outros vêm atrás e vão cultivando. Nosso é abrir caminhos, esse é o nosso objetivo. Então, a missão do fórum é estimular a participação da sociedade na discussão dos seus problemas e soluções. O objetivo não é o fórum sair implementando ações, mas ele estimular que a sociedade, através dos meios de comunicação, através de várias lideranças, todos possam discutir seus problemas e encontrar soluções. As sociedades que se desenvolvem, elas passam por esse processo. Aliás, as sociedades que mais se desenvolvem, os locais que mais se desenvolvem no mundo, eles são ricos nesse tipo de discussão que a gente chama de empreendedorismo, cívico. Tanto as lideranças como a comunidade em geral precisam participar e se engajar no trabalho do fórum. Porque realmente o fórum é um trabalho ad honorem, um trabalho que as lideranças realizam, estudando com todo o seu conhecimento quais são as necessidades e quais são as possíveis soluções para o crescimento e desenvolvimento de Londrina. Porque é importante que a gente trabalhe coletivamente, Uma grande cidade é como se fosse uma grande empresa. Nós precisamos que as pessoas entendam aonde a cidade quer chegar, é igual uma empresa. Então, quando todo mundo sabe qual é o caminho, qual é a direção, todos vão trabalhar nesse mesmo sentido. Isso vai, com certeza, dar diretriz para que as pessoas, as organizações, as entidades de classe, políticas públicas também sejam feitas com esse objetivo. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. O Fórum Desenvolve Londrina, através dos representantes das entidades membros, agradece a presença de todos. Apresentaremos hoje um dos trabalhos realizados ao longo desse ano, o Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2025 e a 14ª Pesquisa de Percepção da População sobre a cidade de Londrina. Este trabalho tem foco em determinados aspectos. No tema de estudo do Fórum este ano, que é PIB per capita de Londrina, meios e fins para se atingir um padrão elevado. Nesse momento, quero agradecer e registrar a presença das autoridades nesta manhã, professor Marcos Rambalducci, secretário municipal de Planejamento, Giovanni Matos, vereador da Câmara Municipal de Londrina, professora doutora Marta Fávaro, magnífica reitora da nossa Universidade Estadual de Londrina. Agradecer também a Samara Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Turístico da região norte do Paraná, Fernando Moraes, ex-presidente da CIL, e hoje diretor da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Paraná, Jorge Hiraiwa, presidente do Conselho Administrativo do Sicob Ouro Verde. Muito obrigado também aos assessores que aqui representam entidades e outros membros do nosso Legislativo.
Viabilizar trabalhos como o que hoje finalizamos só tem sido possível graças à parceria de empresas e instituições que acreditam na importância de um olhar planejado para o futuro de Londrina. Queremos nominar e agradecer aos nossos patrocinadores, a Yoshi Construtora, a Abratic, Associação Brasileira de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, a AML, a Associação Médica de Londrina, ao Boulevard Londrina Shopping, Companhia Cacique de Café Solúvel, CBN Londrina, Consystem Consultoria e Sistemas, Grupo Folha de Comunicação, Grupo Midiograf, Grupo Mufato, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Apado, Plaenge Construtora, Real Investor, RPC TV Globo, Sebrae Paraná, Cicobi Ouro Verde, Sicredi Dexis, Sindimetal Norte Paraná, Sinduscom Paraná Norte, Cisprime Norte do Paraná, Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a Sociedade Rural do Paraná, a Tamarana Tecnologia Ambiental, TI Paraná, Unifil, Unimed Londrina e Viação Garcia. Agradecemos também o apoio da Alea Comunicação, da CR Comunicação, da Ponto Com Contabilidade e da SPB Comunicação. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aos nossos parceiros e patrocinadores. E para dar as boas-vindas a todos nesta manhã, convido o presidente do Fórum Desenvolve Londrina, Ângelo Pamplona. Presidente, por gentileza. Obrigado, Gelson. Bom dia a todas e todos. Também gostaria de nominar o Dr. Kentaro Takahara, que foi o nosso presidente aqui da CIL e hoje membro do Conselho Superior da CIL. Muito obrigado, Dr. Kentaro, pela sua presença. Pessoal, bom dia. Fórum Desenvolve Londrina, esse ano de 2025, comemora 20 anos. Estamos há 20 anos trabalhando. Nós temos uma turma boa aqui, trabalhando de forma com muito amor, com muito carinho para o desenvolvimento da nossa cidade. Muitos deles estão presentes aqui, que fazem acontecer às quintas-feiras. O milagre da quinta-feira, né, Everson? O milagre da quinta-feira que a gente insiste em manter e a gente tem conseguido muito êxito com essas reuniões e com esse trabalho que o Fórum Desenvolve traz. Conforme o Gelson falou, nós estamos estudando o PIB per capita de Londrina, porque a gente tem necessidade de melhorar nosso PIB, a gente tem necessidade de crescer economicamente a nossa cidade para fazer frente a outras cidades compatíveis com a nossa, que estão com o PIB mais elevado. E hoje será feita a entrega do caderno de indicadores, que é um caderno econômico e social da cidade de Londrina. Os nossos números estão ali, nossos indicadores estão ali, então a gente tem aí um norte a seguir com esses indicadores. E também a pesquisa de percepção, que é uma pesquisa junto à população da cidade, para nós entendermos o que a população de Londrina pensa sobre a nossa cidade. Essa pesquisa é feita pela LITS, o Renato vai estar aqui hoje fazendo a explicação dela para nós e teremos aí uma ideia de como a nossa cidade está junto à nossa população. Sejam todos bem-vindos, quero agradecer aqui a Vera. Obrigado, Vera, por ceder esse auditório. Eu falo nosso porque eu também faço parte da diretoria da CIL, e ao Sebrae, que sempre faz uma mentoria e um secretariado importante para nós. E o Gelson, nosso como é que é, Jorge? Ana Onça. Obrigado, Gelson. Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Presidente, a senhora foi citada, por gentileza, como nossa anfitriã nessa manhã, por favor. Vera Antunes, presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina. Bom dia, presidente. Muito bem, excelente manhã a todos. Eu acho que a maior riqueza que nós temos aqui são essas entidades aqui que fazem realmente o motor da nossa cidade. Então, aqui nós estamos hoje, o fórum reunido aqui, a maioria, grande maioria, e o poder público, importantíssimo nesse processo, viu, Giovanni? Viu, professor Marcos? Importantíssimo nesse processo, porque aqui se discute, mas quem executa é o poder público. Então, assim, essas entidades, isso aqui faz mudar
o status de uma região e de uma cidade. É a comunhão de todas as entidades num propósito comum. Augusto de Franco, né, Emerson, fala que se a gente mobilizar 1% da população em prol de algo, nós transformamos aquela região e aquela cidade. Então, nós precisamos de 6.000 pessoas. Eu sei que é difícil a gente chegar a 6.000 pessoas, mas se a gente reunir pessoas interessadas no bem comum da nossa cidade, né, Sérgio, e da nossa região, a gente vai chegar lá. Então, assim, é com muito orgulho que nós estamos trabalhando, né, Valéria? Todo mundo, fora, né, Brasil, né, Ângelo? Todo mundo trabalhando no mesmo propósito para a gente chegar lá. Então, né, doutor Maurício, já há tempos trabalhando, Cláudia, incansável há 15 anos. Então, assim, parabéns a todo esse time que tem trabalhado para o bem comum da nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Agora nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre o Business Intelligence do Fórum Desenvolve Londrina. Foi produzido pelo professor Lacier Dias com uma equipe e traz dados cruzados dos 19 manuais de indicadores produzidos pelo Fórum ao longo de 20 anos da sua trajetória. E também das 13 pesquisas de percepção já realizadas pela entidade. Será o próprio professor Lacier, que é membro do Fórum Desenvolve Londrina, representando a APL de TIC, que fará a apresentação do BI no vídeo. Professor que hoje está num compromisso acadêmico e deixou o vídeo para a gente acompanhar. Por favor. Bom dia, meus queridos. Professor Lacier. Sou o atual presidente do APL de TIC. Estou aqui muito feliz, sendo representante aqui no Fórum Desenvolve Londrina, e fui abençoado aí pelo pessoal do Fórum para poder dividir com vocês um pouco do BI que a gente ajudou a construir com os dados e indicadores do Fórum. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui esse BI que trata aí dos indicadores, hoje que é o dia aí para a gente celebrar a entrega do Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2025 e a pesquisa de percepção da população da cidade de Londrina, com base no nosso tema de estudo, 2025, PIB per capita de Londrina, meios e fins para se atingir um padrão elevado. Então, vocês podem acessar o site do próprio Fórum Desenvolve Londrina, fica lá no site. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E aqui, no site do próprio Fórum Desenvolve Londrina, você vai poder ver aqui, ó, ver os estudos, onde estão os cadernos, né? E ver indicadores aonde estão os BIs. Tá? Então, você clica em BI, ele vai carregar aqui o nosso BI. Eu gosto muito de ver ele em tela cheia, então você pode clicar ali no íconezinho do lado, que ele carrega em tela cheia, e aqui temos os indicadores de desenvolvimento da cidade de Londrina separado por ano. Tá? Então, a gente tem aqui, desde 1999, porque houve uma agregação de dados nessa base. Então, a gente pegou dados aí do IBGE, junto com dados do Fórum, e criamos aqui uma base onde você pode comparar, inclusive, diversos anos junto com esse BI, para poder ficar ali como uma base de estudo, uma base de conhecimento desse BI, que pode ajudar você na tomada de decisão, pode ajudar você a entender melhor a nossa própria cidade, tá? Então, a gente tem aqui dados que estão nas revistas, que foram todos digitados para cá, tá? Porque a gente não tinha aí os bancos de dados, todas as janelas têm comentários, como é que esses dados estão organizados e estruturados, e você pode, inclusive,
Por exemplo, taxa de gravidez na adolescência. Nossa, a gente tem um indicador aqui em 2006 que era 12,26. Como esse indicador reage com os outros indicadores. E aí todas as perguntas que estavam feitas naquele ano estão contempladas aqui. Você vai observar que nem todas as perguntas em 2006 foram feitas, tá? Então a gente tem esse cuidado de ser fidedigno ao caderno. E sendo fidedigno ao caderno, existem perguntas que não foram feitas todos os anos. Então, a gente sempre recomenda que você use esse filtro do ano que está aqui em cima. Ó. Então, eu gostaria de saber anos que tiveram eleição. Né? Então, se a gente pula todos esses anos aqui tiveram ou eleição municipal ou eleição para presidente, né? E aí você pode comparar como é que era o comportamento dos dados nesses anos que tem eleições, por exemplo, tá? Então, de uma cidade integrada com a região norte do Paraná e globalmente conectada, de uma cidade com economia diversificada e dinâmica. Então, a segmentação, mesmo a segmentação que estão nas revistas físicas, estão aqui. E aí, por exemplo, naqueles anos lá não teve o índice de desenvolvimento do ensino básico dentro da revista, tá? Porque senão eu estaria aqui, preenchido. Lá em cima a gente marcou mais anos do que tem aqui nesse, por exemplo, passivo da Biblioteca Pública Municipal de Londrina. Então, só 2014 e 2018 a gente tem. Caso, essa aqui é uma base aberta, né? Então, caso alguém tenha mais informações, nós aceitamos aí fazer parceria com diversas bases de dados para poder estar enriquecendo essa nossa base de conhecimento. E a gente também tem aqui a pesquisa de percepção, que são as entrevistas. Nós recebemos da empresa que faz a pesquisa para a gente os últimos 4 anos. Agora, a partir dessa entrega, a gente também vai colocar aqui, adicionar mais um ano, que vai ser o ano de 2025. E quais são os filtros que a gente tem aqui? Os filtros por região, né? Então, o pessoal do centro, da Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, da cidade de Londrina. Tá? São 600 entrevistados. Você pode agregar as entrevistas por ano também, tá? No mesmo formato que o anterior, e ele vai manipular o dado aqui. Então, por exemplo, eu quero dados só da região norte. Ele vai trazer dados só de quem respondeu que mora na região norte. Eu quero só do pessoal que mora na região sul. Ele vai trazer dados correspondentes só das pessoas que moram na região sul. E aí a gente tem uma infinidade de dados importantes para a cidade que são respondidos pela nossa amostra aí dos nossos munícipes da cidade de Londrina. Então, uma base muito rica que, novamente, também a gente está disposto aí a agregar, né, com outras bases de dados que possam vir a somar com esse conhecimento. Então, só recapitulando aqui, no site do Fórum, tá, Desenvolve Londrina, você tem acesso qualquer data, qualquer dia, qualquer hora, aqui ao BI, tá? Ele está na tela inicial, então você clica aqui em BI, ele vai carregar aqui na tela pequenininho. Eu uso óculos, né? Então eu prefiro ver ele na tela grande, então é esse íconezinho aqui embaixo, ó, abrir uma nova janela, ele abre uma nova janela e aí ele carrega aí num tamanho satisfatório para ser mais facilmente manipulado, tá? Agradeço muito a atenção de vocês e, infelizmente, essa é uma semana que eu estou aqui no doutorado na Fundação Dom Cabral, não pude estar com vocês aí presente, mas fica um abraço muito forte em todos. Agradeço a oportunidade. Beijo no coração. Até a próxima. Um abraço. Obrigado ao professor Lassier, que está distante, professor que fez um trabalho incrível, gente. A maneira como ele garimpou e minerou, presidente. Exatamente isso. Nós também
tivemos, aspas, essa sorte, né? Debruçado sobre a elaboração da sua tese de doutorado na Dom Cabral, o professor Lassier fez um trabalho incrível de apuração desses dados, de sincronização desses dados. É um poderoso banco de dados para consulta. A gente, sem sombra de dúvidas, eleva o nível do tratamento de dados em nível de Fórum Desenvolve Londrina com esse trabalho do professor Lassier. E dando continuidade ao nosso evento, vamos iniciar agora a apresentação do trabalho, chamando à frente o membro do Fórum Desenvolve Londrina, representante do SEBRAE Paraná, Sérgio Osório, que fará a apresentação do Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2025. Bom dia, Sérgio, bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui, podendo falar em nome do Fórum. Nós temos 45 membros, poderia qualquer um de nós estarmos aqui, mas obrigado pela escolha. Vou tentar honrar aqui firmemente o que o Fórum construiu nesses 20 anos aí. Hoje vamos falar mais uma vez do caderno de indicadores. E é a 20ª publicação nesse sentido que nós fazemos. Então, o Fórum está completando 20 anos e desde o início nós fazemos isso, publicamos esses índices para que possamos realmente olhar como está Londrina. E estamos na 14ª pesquisa de percepção. Depois dos primeiros anos, nós achávamos que era hora também de entrevistarmos a população para que eles pudessem passar aí o que eles acham da cidade. E o Renato daqui a pouco também vai falar sobre isso. E foi bastante importante, somou muito. Se os primeiros aqui indicadores que nós temos no caderno e também estiveram desde o início, lá em 2005, foram secundários, a pesquisa de percepção é primária, realmente nós ouvimos aí várias pessoas em todas as regiões da cidade. Bom, eu tenho o prazer de estar no Fórum há 20 anos, é uma alegria, né, podermos prestar esse serviço para a cidade de Londrina. Eu falo que é uma prestação de serviço, porque esses indicadores não são só do Fórum Desenvolve Londrina. Isso é para a cidade de Londrina, para as entidades, para as empresas, para as pessoas que querem, a partir disso, mudar, de repente, um estado de coisas. Né? Nós olhamos como estamos, tiramos uma foto todos os anos, e a foto às vezes não está tão boa em alguns quesitos, em outros sim e tal, mas todos nós somos convidados a mudarmos o estado de coisas que, de repente, não está legal. E potencializarmos aquilo que está bem. Então, é isso que nós fazemos todos os anos no Fórum e gostamos de passar isso a toda a comunidade para que juntos transformemos essa cidade linda chamada Londrina, que daqui a pouco faz 91 anos. Bom, aqui somos só nós que fazemos isso, né? Puxei até, né? Hoje nós temos a inteligência artificial aí, cidades do mundo que utilizam indicadores para medir o seu desenvolvimento. Algumas cidades aí meio desconhecidas que fazem isso também, né, pessoal? Algumas aí pelo mundo todo, e essas cidades utilizam os indicadores como forma aí, né, como ferramenta essencial para a tomada de decisões baseadas em dados. É isso, não é o Léo, né? Todas essas cidades estão medindo seus indicadores para que realmente possam tomar medidas e possam melhorar. E Londrina não é diferente. Nós estamos competindo, né, nesse mundo com várias cidades. É claro que são cidades aqui, né, pela Europa, Estados Unidos e tal, mas isso, Brasil afora, isso também acontece. Por isso, temos que estar olhando, né, para as nossas coisas, não só para competir, mas para melhorarmos a nossa qualidade de vida também. E nós citamos muitas vezes isso, até, né, você falou isso lá no nosso evento de 20 anos, né? Por que nós publicamos indicadores? Porque nós conhecemos a nossa verdade, pessoal. Isso é bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará, em João 8,32. Estava dando uma olhada nessa passagem e está lá assim, discussão entre Jesus e os fariseus, essa passagem. Na realidade, os fariseus, reconhecidos aí como hipócritas e tal, escondiam a verdade ou queriam mostrar as coisas de forma diferente do que acontecia. E Jesus ali fala, não, ó, temos que sempre mostrar a verdade, né? A verdade é o melhor caminho. A luz, na verdade, é luz e tal. Então é isso, nós jogamos luz nas coisas de Londrina através dos indicadores para que, diante das nossas coisas, nós possamos realmente, de repente, transformar essa realidade. Então é isso que nós nos baseamos aí, né, pessoal?
Quero falar rapidinho do fórum, quando nós temos essas oportunidades, né, a gente também rapidamente lembramos aí da nossa missão, visão e tal. Eu acho que é importante nesse evento nós também falarmos. A nossa missão é estimular a participação da comunidade na discussão aí dos seus problemas, das suas soluções, sempre zelando, né, e buscando a parceria e cooperação visando o desenvolvimento da nossa cidade. Tá? Então, nós estamos buscando sempre transformar a nossa cidade, resolver nossos problemas, buscar soluções, sempre trabalhando juntos. Né? E hoje Londrina é reconhecida pelo seu capital social, das entidades estarem juntas, as pessoas estarem buscando o desenvolvimento da cidade. A visão de futuro, que é Londrina 2034, o centenário, né, que está aí, né, nós estamos há 9 anos, quando nós começamos o fórum, nós estávamos quase há 30 anos, né, disso, né, nós éramos mais novinhos, tá, pessoal? Hoje o Zé Granado está aí, o pessoal viu, Everson, fala assim, ô Sérgio, você está pintando o cabelo. Ainda não, pessoal. O Zé Granado, a genética, você está aí, Zé? Meu primo está lá, ó, meu primo está lá, cabelinho pretinho, também a genética é boa, né, Zé? Então, é isso, ó, 30 anos aí, nós vamos chegar lá de cabelinho preto, dona Natália, que nossa avó chegou até os 80 anos de cabelo preto. Mas nós estamos aqui um pouco mais envelhecidos, mas de olho nisso aqui, pessoal, na visão de futuro, né? Nós queremos uma comunidade ativa e articulada, construindo uma cidade solidária, segura e saudável, tecnologicamente avançada, integrada com a região norte do Paraná e globalmente conectada, com uma economia diversificada e dinâmica, gerando riquezas e promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental. É isso. Isso é um sonho coletivo, né? Nós, para cada palavra dessa aqui, lá em 2005, nossa, foi um parto, né? Mas chegamos nessa visão de futuro que nós queremos realmente sempre dividir com a população de Londrina para que cheguemos nessa cidade realmente aqui em 2034. Ainda melhor, nós já temos uma cidade maravilhosa, mas ela pode melhorar. Então temos aí 9 anos para tentarmos chegar aí em alguns quesitos que ainda não estão tão bons nesse sentido. Yuri? Isso. Então, o ano passado nós mostramos isso, nós vamos atualizando. Né? O Fórum fez 20 anos agora em 2025, publica todos os anos 89 indicadores, 64 são indicadores de problema e indicadores de resultado, já vamos falar sobre isso, 25 indicadores de percepção, realizou já 17 estudos e uma coletânea de estudos em 2016, reuniu-se cerca de 760 quintas-feiras, com cerca de 370 palestras de especialistas, pessoas que vieram contar para nós aqui, falar da sua opinião a respeito de vários assuntos, e foram cerca de 1.050 proposições em 17 estudos. E nós vamos falar de algumas proposições também, que de certa forma se concretizaram, e é isso, nós fazemos propostas e contamos com as entidades, com as pessoas de Londrina, para que elas realmente aconteçam. Essas são as entidades participantes, 33 entidades que têm representantes, são cerca de 45 pessoas que todas as quintas-feiras estão lá discutindo a cidade de Londrina. As entregas do fórum, né, pessoal? Durante o ano todo nós fazemos o quê? Publicamos um caderno de indicadores, como hoje, monitoramos esses indicadores, e isso é uma entrega que nós fazemos. Realizamos um estudo de um dos indicadores, nós escolhemos dentre os 89 um, que de repente achamos importante em determinado ano, e a partir deles nos debruçamos, vamos mais a fundo e fazemos várias propostas para que ele possa melhorar. E organizamos um evento chamado Fórum em Debate. A partir daquele indicador que nós estamos nos debruçando, estamos indo mais a fundo, nós também fazemos uma conversa, um bate-papo com a comunidade, com a sociedade, para que isso também possa entrar na agenda de todos, né, possamos estar juntos aí, transformando esse indicador que achamos que é importante. E o ciclo do fórum, isso se repete todos os anos, né, para que vocês saibam. Nós começamos tudo a partir do manual de indicadores, ele é, digamos, a parte estrutural para que suba esse prédio aí do fórum. Depois disso, nós, a partir desse manual, como eu falei, escolhemos um indicador, esse indicador vai dar norte para que durante todo o ano, né, nós possamos realmente
verificar as coisas, os porquês desse indicador, como ele está, por que chegamos nisso e tal. Chamamos especialistas, esses especialistas têm um briefing e eles têm que responder 2 perguntas quando estão conosco lá às quintas-feiras, né? Por que esse indicador está assim, quais as causas e quais as possíveis soluções para ele melhorar. Então, todos os especialistas que estão conosco têm que vir com essa encomenda e nos trazem, realmente contribuem muito. Alguns de vocês já estiveram conosco, agradecemos, mas é isso que esses especialistas trazem luz àquele indicador que realmente nós buscamos conhecer mais a fundo. E o Fórum em Debate, como eu falei, nós também trazemos pessoas, alguns daqueles que estão conosco nas quintas-feiras, no grupo mais fechado, ou outros, também depende muito aí do ano e do assunto, tá, pessoal? A partir do que nós estudamos durante todo o ano, nós temos uma comissão de estudo que pega tudo que foi relatado aí pelos especialistas, mais as nossas impressões, e essa comissão vai elaborar aí um documento, um estudo que normalmente nós publicamos no começo do ano, e aí sim, a partir disso, nós disseminamos essa informação, queremos aí essa publicação, que esse indicador possa realmente ser melhorado, não só pelas pessoas e pelas entidades do Fórum, mas por toda a nossa sociedade, nossa comunidade. Sobre os indicadores em si, pessoal, os indicadores são índices numéricos que espelham a nossa sociedade, a nossa cidade, a situação econômica e social que temos em Londrina. É um referencial para que nós possamos aí discutir, estabelecer parcerias, elaborarmos projetos, propormos ações concretas. Então é isso. A partir do indicador, nós temos que ter, de certa forma, né, indignação, ou estamos olhando para aquele indicador com vontade de mudarmos as coisas. Então temos que partir para a ação, e a ação faz com que as coisas realmente possam acontecer. A importância de medir indicadores é incentivar a sociedade como um todo, o poder público, a tomarem providências, melhorando, né, realmente o estado de coisas. Então, essa é a nossa expectativa sempre. Nós vamos estar publicando esses indicadores e partindo do princípio que quem é de direito vai se mexer com aquele indicador que está lá. E aí a gente costuma falar, né, lá dentro do próprio Sebrae, né, os indicadores econômicos, quando nós olhamos para eles, isso nos cabe. E aí nós temos que nos mexer. Algumas reuniões acontecem lá, e esse é o indicador de Londrina, como é que nós podemos fazer? E aí um plano de ação é traçado para que nós possamos fazer. E assim esperamos que quem aí faz parte de uma entidade que tem a ver com esses indicadores, com os estudos e tal, possa também realmente se debruçar e tentar buscar uma melhoria. Então essa é a nossa proposta. Os indicadores que são escolhidos, pessoal, os 89, são a esmo, tal? Não. Eles passam por um filtro e tem que ter esse perfil. Universais, servem para a maioria dos municípios do Paraná e do Brasil. Confiáveis, são de fontes fidedignas. Não dá para você pôr uma fonte que realmente não tem aí confiança, né, da sociedade. Então tem que ter realmente uma base, porque nós podemos ser questionados por qualquer indicador desse. São periódicos, publicados anualmente ou bianualmente. São simples, é uma coleta direta, sem muita sofisticação estatística, senão daqui a pouco ninguém entende o que é esse indicador, aí tem dificuldade até para explicar e tal, então tem que ser simples. Essenciais, que tratam fundamentalmente da qualidade de vida que temos aqui na nossa cidade. Representativos, espelham bem uma determinada realidade. Passíveis de interferência, a partir do indicador publicado e do que vemos, ele pode ser mudado. E didáticos, né? Valem pelo estímulo educativo e tal, o esforço de melhorar. Então, tudo isso nós levamos em conta para que o indicador venha para esse caderno que vocês vão receber daqui a pouquinho. Bom, aqui nós já falamos, né? A nossa estratégia, manual de indicadores, mas temos indicadores problema e de resultado nesse caderno. Indicadores problema, como eu já comentei o ano passado com vocês, são aquele por si só. Olhando para ele, você já sabe que são problemáticos, né? Número de homicídios na cidade, mortalidade materna, feminicídios, que vem para o caderno agora também, são indicadores que, batendo o olho, você sabe que são problemáticos.
Indicadores de resultado. Aí já são indicadores que você tem que fazer um comparativo, de repente, com outros municípios, com outras localidades, para saber se estamos bem ou mal e tal. E temos os indicadores de percepção, que aí não dá para a gente questionar, é percepção da população. Mesmo que os números, às vezes, os secundários, mostrem uma coisa, a percepção pode ser outra. E a gente sempre fala isso, né? De repente, os índices de criminalidade estão caindo e, de repente, a população, na percepção, fala, não, eu tenho medo de andar na cidade de Londrina. Né? Ou pode ser o contrário, também é verdadeiro. Então, economicamente também, não, as pessoas têm a percepção que Londrina não está se desenvolvendo economicamente, mas nós estamos crescendo, taxa de crescimento empresarial está subindo, emprego também, então nós casamos aí essas duas realidades, né? E é importante, às vezes, saber a percepção de Londrina. Se a criminalidade está caindo e todos estão com medo, nós temos que fazer divulgação disso, né? Que realmente as coisas estão acontecendo, que a polícia está agindo, que a criminalidade realmente diminuiu, para que esse estado possa ser mudado, né? A percepção da população de Londrina seja outro com a realidade apresentada. São esses conjuntos de indicadores que realmente se complementam e nos mostram uma verdade da cidade de Londrina. Bom, nós mostramos aquela visão de futuro, para vocês entenderem, nós fatiamos essa visão de futuro e a partir de cada parte dessa visão temos um conjunto de indicadores. Por exemplo, né, uma cidade ativa e articulada. Nós temos aqui 7 indicadores, e aí acrescentando esse em negrito aqui, ele passa a fazer parte do caderno de indicadores. Esses outros aqui nós já tínhamos, né, já faziam parte, então esse ano nós estamos acrescentando alguns. Então, nessa parte cidade ativa e articulada, temos esses indicadores que medem se estamos evoluindo para isso, né? Se estamos melhores nesses indicadores, consequentemente, Londrina está ficando mais ativa e articulada. Para sermos uma cidade humana, segura e saudável, estamos medindo esses indicadores. Estamos colocando aqui, né, esse ano, o número de feminicídios. Então, se isso tem melhorado, estamos caminhando para isso, para atingirmos a nossa visão de futuro. Então, aqui também, né, nós temos aqui 9 indicadores que medem isso. Uma cidade tecnologicamente avançada, temos esses indicadores e agora acrescentamos aqui número de startups no município, posição do município entre as cidades mais conectadas do mundo, ranking das cidades amigas do 5G e tal. Então, estamos medindo, estamos verificando se estamos chegando nisso. Uma cidade integrada com a região norte do Paraná e globalmente conectada, esses indicadores e mais alguns agora que acrescentamos. Evolução do movimento de passageiros no aeroporto José Richa, Cismepar, aqui um consórcio intermunicipal que tem a ver com a questão da região norte do Paraná, o consórcio intermunicipal de segurança pública. Então, tem medições, pessoal. Uma cidade com economia diversificada e dinâmica, temos vários indicadores, acrescentamos mais 3 aqui, número de empresas que encerraram suas atividades, número de indústrias no município, saldo entre admissões e demissões. Então, estamos também incrementando, além de tudo isso que a gente já tinha no passado, e cada um desses indicadores, pessoal, também para esclarecer a vocês, nós temos um horizonte de 10 anos, tá? Para fazer o comparativo mesmo. Como é que nós estávamos nesse indicador valor adicionado fiscal 10 anos atrás, em 2015, e nós temos aí agora 2024, né? Claro que depende muito das publicações, mas são 10 anos aí de histórico para que nós possamos verificar aí como foi a evolução ou a involução desse indicador. E, por último, aqui, uma cidade com equilíbrio social e cultural e ambiental. Temos também uma série de indicadores e agora ranking das cidades sustentáveis também foi acrescido. Então, totalizando aí esses 89 indicadores, aí, somando a isso, aqui no caso, são 64 secundários. Aqui, já finalizando, pessoal, algumas propostas do fórum que nós colocamos à mesa da sociedade londrinense e que se concretizaram. Para que nós possamos até materializar, né? Nós somos muito questionados para isso, né? Por isso, o que o fórum propôs, que aconteceu? É claro que nós fazemos as propostas e torcemos, como eu falei desde o princípio, que alguém abrace isso, quem é de direito. E aqui muitas coisas aconteceram. Empreendedorismo nas escolas. Hoje Londrina tem essa questão de empreendedorismo nas escolas para cerca de quase 50 mil alunos, se nós formos somar ensino fundamental, ensino médio
e universidades. Então, Londrina hoje é reconhecida nessa questão. E aí nós tratamos empreendedorismo com comportamento empreendedor, tá? Não só, essas pessoas, esses alunos vão montar uma empresa ou alguma coisa desse tipo. Não, é comportamento empreendedor. É aquele que sonha algo e ele cria aí um plano para realizar esse algo. Então, é nesse sentido. Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que nós trabalhamos, os capítulos da Lei Geral, então isso foi uma realidade, uma proposta que aconteceu. A Sala do Empreendedor, hoje atendemos aí muitas empresas, hoje estamos ali na Secretaria do Trabalho, né, na Rua Pernambuco. O Programa Compra Londrina, que beneficiou aí em torno de 700 milhões em licitações que as empresas de Londrina participaram e ganharam. O ISS Tecnológico, que é um benefício fiscal, onde muitas empresas se instalaram aqui por causa desse benefício. Cursos de engenharia, nós tínhamos, quando fizemos essa proposta, formação de 200 engenheiros, hoje se formam em torno de 900 mil engenheiros na cidade, e é uma profissão talhada para a inovação, então isso se somou, né, ao nosso ecossistema de inovação também, que é uma outra realização, que a gente já fala, revitalização do centro, implantação e ampliação de cursos técnicos, também uma necessidade que propusemos. Aqui, quando estudamos a mobilidade humana, né, o pé na faixa, que é um orgulho, eu acho, da cidade, temos que melhorar isso, retomar isso, né? Mostra muita civilidade quando você para ali na faixa, os carros, né, também todos se alinham, você passa, temos que retomar, mas isso vem de um estudo, os corredores de ônibus, trânsito legal, tudo isso de um estudo. O planejamento do ecossistema de inovação de Londrina, que hoje somos uma referência. Se Recife e Florianópolis hoje são os ícones, Londrina vem logo ali, né? Já vamos receber o L Summit o ano que vem, né? Estivemos lá já contemplados e vamos receber pessoas aí do Brasil todo o ano que vem com esse evento, já reconhecendo Londrina como realmente um ecossistema dinâmico, um ecossistema realmente que tem muita coisa a mostrar. O Master Plan de Londrina também foi uma proposta onde o Fórum foi guardião, bateu muito para que as coisas acontecessem. Claro que nós temos que dar continuidade disso. E o Fórum, na realidade, tem esse papel, né, de prospectar o futuro, colocar na agenda da cidade de Londrina assuntos de 2030, de 2040, de 2050, porque temos que estar ligados nisso, né? O que queremos nessa cidade lá na frente? Então, o Fórum é uma entidade cívica que está preocupada realmente com o futuro, com o legado que nós vamos deixar. Então, aqui, justiça restaurativa, também foi algo que foi implantado aqui, né? E somos também uma referência, né, para o Brasil todo nesse sentido. Implantação de alguns núcleos, e aí nós estamos falando da PL de TIC, os SALOS, o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial e tal. Então, bem, foram embriões aí que o Fórum, de certa forma, plantou e que hoje prestam um grande serviço à nossa comunidade. Então, pessoal, é isso, né? É claro que o Renato vem na sequência falando aí dos indicadores de percepção, mas é um prazer, mais uma vez, no 20º ano, nós estamos aqui colocando um manual de indicadores, entregando para a sociedade de Londrina, mas que nós usemos isso, pessoal, que possamos utilizar isso da melhor forma e, acima de tudo, nós possamos estar indignados com coisas que realmente não estão legais na nossa cidade e possamos realmente transformar a partir da nossa iniciativa pessoal, a partir das nossas entidades, a partir da nossa prefeitura, que façamos realmente a diferença para colocar essa cidade onde ela merece, e ela merece muito mais. Tenho certeza que nós podemos ser muito mais. Esse ano nós estamos estudando a questão do PIB per capita e Londrina está aquém dos municípios do mesmo porte. Então nós temos que realizar algo para isso melhorar. Então contamos com todos, não só o Fórum que está nisso, são todos nós, londrinenses, para que possamos mudar realmente essa realidade, ok? Obrigado, bom dia. Renato, com você. Obrigado, Sérgio. Sérgio Osório, que é um dos guardiões do nosso Fórum Desenvolve Londrina. Eu quero convidar agora o Renato da Rocha Neto, diretor da LITS Estratégia e Marketing, para a apresentação da 14ª Pesquisa de Percepção da População sobre a cidade de Londrina. Renato, por gentileza, fique à vontade.
Primeiro, bom dia a todos. Agradeço, Ângelo, pela confiança e pela oportunidade aqui de apresentação. E agradeço também a todos, né? Acho que aqui tem uma grande comunidade. Eu sempre falo que sou um defensor do fórum, promotor do fórum. Quando as pessoas vão lá no escritório, muitas vezes nos pedem estudos, eu falo assim, pô, mas espera aí, isso daqui já tem lá no fórum, isso daqui tem um caderno pronto, vocês têm esse material pronto. E vejo aqui o Sérgio apresentando os projetos, eu diria que muito mais do que esses projetos, que são projetos magníficos, mas eu também vejo muita gente utilizando esse caderno para tomada de decisão. E tomada de decisão que muitas vezes a gente nem sabe para quê, né? Para os seus negócios, para o olhar, para a sua entidade, por aí vai. Então, a gente tem uma riqueza de dados aqui, que não só as entidades, as empresas, mas vocês, uma diversidade de pessoas que dedicam tempo para a execução de tudo isso. Então, parabéns. Bom, gente, eu trago para vocês aqui mais um ano do nosso estudo de percepção da população em relação aos grandes temas que o Fórum aqui estuda. Nós temos, como o Sérgio já comentou, muitas vezes nós temos uma diferença de percepção da população em relação àquilo que efetivamente é um dado que está lá num contexto de monitoria, seja nacional, seja da prefeitura, seja de alguma entidade em si. Mas isso é natural porque muitas vezes o que está acontecendo na prática, isso não só aqui em relação a dados da cidade, mas muitas vezes dados de negócios, a gente olha a satisfação de cliente nas nossas empresas, olha tal, às vezes você tem um movimento, mas isso não chega lá na percepção final das pessoas. E talvez na cidade é a mesma coisa, às vezes eu tenho um movimento para melhorar a segurança, para melhorar a saúde, para melhorar, enfim, uma diversidade de temas, mas pode ser que isso não esteja chegando na percepção das pessoas. Então o que a gente traz aqui é o que chega, o que não chega, ou como está chegando, ou mais do que isso, como tudo isso está evoluindo. Aqui nós temos os grandes temas, gente, que nós passamos. Eu vou passar um pouco rápido nessa etapa metodológica, perfil e tal, porque é algo que aqueles que acompanham rotineiramente já conhecem, mas os grandes temas do nosso estudo, né? Cidade ativa e articulada, cidade humana, segura e saudável, cidade diversificada e dinâmica, o ensino público na cidade de Londrina, sentimento de pertencimento, e aí a gente entra num tópico específico que é a percepção de investimento público, estadual e federal, enfim, são temas mais específicos que vêm aqui no nosso estudo. Foram 600 pesquisas, essas pesquisas aconteceram entre setembro e outubro, praticamente setembro, pegou o primeiro dia de outubro só, desse ano, então uma fotografia muito atual, uma fotografia recente, e uma fotografia que a gente tem toda uma estratificação nas faixas de idade, nas regiões da cidade, nas rendas familiares, nas rendas das pessoas que respondem, enfim, para que a gente possa entender se há diferenças significativas ou não. Essas estratificações, elas seguem critérios, então não é uma estratificação, o Renato quer que entreviste mais aqui ou ali, ou é mais fácil colocar um entrevistador lá no calçadão, tal, não é isso. A gente busca pessoas de regiões distintas da cidade, então a gente tem da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Oeste, enfim, de bairros distintos para que a gente possa ter uma percepção, uma fotografia que efetivamente tenha uma representatividade da cidade. Então eu pulo aqui o perfil, porque o perfil nada mais é do que uma divisão daquilo que é uma característica da cidade, em gênero, renda, regiões, por isso que a Zona Norte tem mais entrevistas do que outras regiões da cidade, e por aí vai. E aí eu venho para o nosso tema central. Quando a gente fala aqui de Londrina, né, antes de entrar nas avaliações dos blocos, uma primeira pergunta que a gente tem é o quanto que eles conhecem o nome de ao menos 2 vereadores da cidade de Londrina. 45% sinalizam conhecer o nome de ao menos 2 vereadores da cidade de Londrina, o que mostra que ainda tem uma grande massa que não tem esse conhecimento. Mas ainda vou trazer um destaque aqui, né? Nós aceitamos aqui esse sim, conheço 2, mas se ele citar o nome de um, porque depois a gente confirma, olha, qual que é esses 2 vereadores. Então, se ele citar pelo menos um certo, a gente ainda está aceitando. E eu vou mostrar aqui o indicador real. Se eu considerar os 2 certos, esse indicador vira 31%.
porque muitas vezes ele cita o nome de um que é da eleição passada, ou outros que já são, enfim, que muitas vezes não são nem vereadores, enfim. Então, o que mostra que tem uma grande massa aqui que tem um desconhecimento, um não acompanhamento da realidade política da cidade. Agora, o que mais nos chama a atenção é um ponto importante, que eu coloco aqui as bolinhas. Vejam que esses indicadores, eles crescem de 4 em 4 anos, geralmente um ano após a eleição. Então, nós temos um crescimento agora, nós tivemos um crescimento no primeiro ano do ciclo anterior, um crescimento de novo no primeiro ano do ciclo anterior, e assim vai. E depois começa a ter queda, o que mostra que as pessoas vão aos poucos esquecendo em quem ele votou, esquecendo de acompanhar quem está ali tocando o dia a dia na cidade. Um outro tema que nos chama atenção aqui, a gente pergunta quantos têm interesse em se engajar em alguma causa da cidade. 21% da população sinaliza que tem interesse em se engajar em uma causa da cidade, o que é um número baixo, se a gente for observar. Tem oscilações, às vezes, dentro de alguns perfis, mas não tão expressivas. Mas o que mais me chama a atenção não é esse slide, assim o próximo, onde a gente percebe que essa questão ela vem desde 2019, ela cresce um pouco quando a gente tem ali aquele sentimento de pandemia, onde as pessoas querem ajudar, querem colaborar. Isso é um número que eu percebo até em outros estudos que a gente faz dentro da empresa, quando tem entidades ou associações ou cooperativas, falam assim, olha, vocês querem colaborar com alguma causa, tal. A gente percebe que teve um crescimento aqui, e aí esse dado ele continua. Vejam que se não tivesse a pandemia, provavelmente a gente vinha aqui nessa tendência de queda desde lá de 2019. Então, é um indicador que é baixo, e mais do que isso, um indicador que vem ano a ano apresentando queda no interesse das pessoas de se engajarem em algo específico da cidade, né? A gente percebe, não entro aqui no detalhe por uma questão de tempo, tem causas distintas, tem alguma causa específica social, tem causa relacionada a animais de rua, tem causa relacionada a ambiente empreendedor, enfim, mas a gente percebe que é um indicador baixo, um indicador que vem caindo ano a ano no interesse das pessoas de dedicarem a esses temas. Bom, e aí sim a gente entra nos grandes blocos, né? O primeiro bloco, cidade humana, segura e saudável, e aí nós temos, eu vou falar que tem duas maneiras da gente olhar para esses indicadores. Ainda nos mostra que a gente tem muito a desenvolver. Quando eu olho para as notas 1, 2, 3, que aqui só para explicar rapidamente, né? A escala ela vai de 1 a 5, onde 5 é concordo totalmente com a frase e 1 é discordo totalmente com essa frase. Então tem discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente ali dentro dessas 5 dessa escala. E aí a gente percebe, eu sempre falo que a gente coloca a nota 3 aqui num vermelho, porque ainda é uma não concordância, ainda é um não sentimento de positivo em relação àquele tema. E o que a gente percebe? Embora Londrina, e aqui tem já um ponto que nos mostra como há uma desconexão. É uma cidade boa para se viver, mas eu questiono uma diversidade de elementos da cidade, né? Então vejam que a gente tem ainda um volume expressivo aqui de questionamentos. Mas eu vou, antes de ler um por um aqui, eu venho para os nossos gráficos, porque e eu falo que isso é a riqueza do fórum, porque o fórum nos permite, não é olhar um ano, a fotografia de um ano específico, 2 anos, mas a gente tem aqui um painel que já nos mostra como que a cidade vem evoluindo ou não, a percepção das pessoas. E aqui a gente percebe alguns indicadores que são positivos, né? Eu sei que eu tenho outros que vão dar mais destaque no sentido de crescimento, mas a gente percebe que desde lá de trás a percepção da população ainda é melhor do que lá em 2013, 2014, em muitos desses temas. Então, primeiro tema, e que sempre esteve lá em cima, que a Londrina é uma boa cidade para se viver. Ela cai um pouco e depois retoma esse crescimento, então a gente tem hoje aqui 89,8%, quase 90%. Eu diria que o melhor indicador, só um ano a gente já tinha esse indicador também, mas quase 90% da população reconhece que a cidade é uma cidade boa para se viver. Porém, vem ali alguns pontos específicos. Eu quero dar o destaque, de novo, aqui por uma questão de tempo, senão a gente passaria a manhã toda aqui olhando cada um desses itens, mas eu quero dar destaque para um item que vem desde 2021 caindo ano a ano. Então, enquanto alguns crescem, alguns
pararam aqui essa queda, e vejam que as nossas quedas, principalmente esses que apresentaram queda, mesmo aqueles que pararam nesse último ano, nesse gráfico específico, tem muita conexão com o cuidado com a cidade. Então, olha, a cidade é bem cuidada e com espaços públicos conservados. Vejam que desde lá de 2021, há essa sensação de queda em relação ao cuidado com a cidade. A gente atingiu um indicador que veio crescendo, ele sai lá, olha, a gente tinha 8% em 2013. A gente atinge, foi um dos indicadores que mais cresceu, atingiu 60%, e aí ele volta a cair e vem aqui para 37,8%. Então a gente atinge um ápice numa sensação de cuidado com a cidade e volta esse indicador lá para baixo. E vejam que indicadores que se conectam com ele, a cidade revitaliza e conserva seus parques, é uma cidade que preserva o meio ambiente. Vejam que são indicadores que também foram caindo nos últimos anos, eles pararam aqui agora 2025, mas eles também foram apresentando queda desde 2021. Então, cuidado, zelo, esse olhar para a cidade, ele atingiu um ápice, ele vem ali com uma queda na percepção da população. Quando a gente fala de segurança, aqui a gente vê um gráfico que, de novo, volto na riqueza do fórum, porque não é a foto de um ano só, mas a gente vê, desde lá de 2013, como vem, ainda é baixo esse indicador, se a gente for olhar, eu ainda tenho lá 45% ou 67%, quando eu olho especificamente para o meu bairro, sobe para 67%, quando eu olho para Londrina como um todo, 45%, mas vejam que são indicadores que foram crescendo desde lá de 2013. Então, a gente vem num ciclo de crescimento nessa percepção de segurança da cidade de Londrina. Então, por isso que eu falo que, se eu olhar só aquela primeira imagem, né, a gente olha para o vermelhinho ali e fala, olha, ainda está tudo muito negativo, tal. Mas quando eu olho para o histórico, a gente percebe que a gente tem uma evolução, que a gente tem um trabalho que vem sendo feito, um reconhecimento da população em relação a esses temas. Terceiro ponto que nós temos aqui, ainda na cidade humana segura e saudável, é o olhar para o contexto da saúde, né? Então, Londrina oferece boas opções para a prática de esporte aos seus moradores, que é essa curva amarela, e depois a rede de saúde pública oferece um bom atendimento à população. E vejam que eu falo que isso daqui também vou pegar por outros estudos que a gente faz. Na época da pandemia, ela trouxe para a população como um todo um olhar para a saúde pública, para a saúde como um todo, né, muito positivo. Então, sempre que a gente realizava os estudos de saúde, a gente percebeu que teve melhoria em indicadores e percepção de saúde, não só aqui em Londrina, seja para Londrina, seja para entidades particulares, hospitais, ou uma operadora de plano de saúde ou tal, sempre teve lá a percepção da saúde lá na época da pandemia. Mas a gente não aproveitou isso depois. Olha, as pessoas começaram a olhar de maneira mais significativa, mas depois a gente foi deixando as pessoas voltarem à sua naturalidade, a entender aquilo a perceber os problemas novamente, tudo mais. Então, vem uma queda e a gente recupera um pouco esse indicador no ano de 2025. Mas ainda tem, a saúde também vem melhorando desde lá de 2013, mas vejam que ainda tem muito a melhorar dentro desses indicadores. Quando a gente fala de Londrina ser uma cidade diversificada e dinâmica, eu vou também para os nossos gráficos, onde a gente olha esse painel como um todo, e aqui também tem um indicador que nos orgulha, né? Primeiro, embora ainda tenha muito a crescer, mas vejam que a percepção de emprego lá em 18, 17, 19, a gente tinha uma percepção que estava lá embaixo e ela foi aqui crescendo ano a ano. Então, em 2025, a gente tem dentro desse bloco o melhor indicador da percepção de emprego na cidade de Londrina. A gente atinge 68%, quando lá em 2018 a gente tinha 25%. Então, que mostra esse reconhecimento da melhoria da situação de emprego, e naturalmente isso traz outros crescimentos, né? A percepção de facilidade de abrir empresa na cidade, a percepção de perspectiva de futuro dos moradores, enfim, isso vai aos poucos melhorando todos esses indicadores. Agora tem um ponto controverso aqui na percepção da população. Embora ele reconheça o emprego, embora ele reconheça a facilidade de abertura de empresa, embora ele traga aqui alguns outros, a boa condição de crescimento de carreira, veja que o cinzinho aqui ele também vai crescendo nos últimos anos, mas vejam que tem um indicador que ele não acompanha esse crescimento. Londrina teve um bom desenvolvimento econômico nos últimos 4 anos. Então aqui tem discussões que a gente pode trazer
por trás disso, nessa leitura. Acho que não é o momento, mas não é só o olhar, olha, se está crescendo emprego ou não, ou se está fácil abrir empresa ou não, mas talvez isso pode estar conectado a outras percepções dele, que pode ser percepções políticas, que pode ser percepções do seu negócio, que pode ser percepções, enfim, que ele vai associando a esse tipo de leitura, né? Então vem também esse aspecto. O ensino na cidade, daí quando eu olho para o painel aqui do ensino, a gente percebe que nós sempre tivemos um indicador, que é esse indicador que está em azul aqui em cima, que é a avaliação do ensino superior. O ensino superior ele sempre foi um indicador o mais positivo quando a gente fala da avaliação da cidade. E o que a gente percebe? Que os outros indicadores relacionados à rede básica de ensino infantil, relacionado à rede de ensino fundamental, de ensino médio, os outros indicadores também foram aqui crescendo. E aí a gente, no primeiro ano, tem uma avaliação da rede básica de ensino infantil, quando fala da qualidade, do ensino de qualidade, vejam que ele passa o indicador do ensino superior, que é algo que a cidade é extremamente reconhecida, algo que a cidade tem nacionalmente esse reconhecimento do ensino superior, e vejam que o indicador de ensino infantil ele sai lá de baixo, ele vai subindo aos poucos, ele atinge hoje um indicador que se assemelha à percepção, ou passa até a percepção do ensino superior na cidade, né? Então, o ensino superior ele sempre vai oscilando ali, sobe um pouco, cai um pouco, mas sempre lá em cima, mas o que a gente tem é o crescimento também das outras percepções relacionadas ao ensino na cidade. Bom, tudo isso se resume em alguns temas centrais. Primeiro, como que ele avalia a qualidade de vida na cidade? Embora a gente perceba ali alguns crescimentos, mas, por outro lado, a gente ainda tem muito questionamento, vejam que a gente tem um desafio. A gente tem um desafio a gente vem lá também, desde 2021, onde a gente atingiu o ápice, e vem aos poucos caindo essa percepção da qualidade de vida na cidade de Londrina. Tá, eu tenho... E aí é legal porque a gente tem que entender o peso de tudo aquilo que está ali apresentado. Olha, às vezes eu tenho uma percepção do emprego crescendo, tal, mas eu tenho uma queda na percepção de cuidado com o parque, ou uma queda na percepção de cuidado com a cidade, ou uma queda... Então, como que eu olho para todos esses elementos, porque eu tenho alguns pontos que estão levando à queda na percepção de qualidade de vida aqui na cidade de Londrina. Então, esse é um ponto importante, um ponto que vem para reflexão. A gente percebe que essa queda ela vem muito, principalmente puxado pelas rendas mais baixas, e que provavelmente por não ter acesso a alguns serviços, alguns elementos estão aqui, a gente percebe que conforme aumenta a renda aqui familiar, vai aumentar a percepção de qualidade de vida na cidade. A gente percebe que Zona Norte e Zona Leste tem uma queda expressiva na percepção de qualidade de vida, enquanto que Zona Sul, Oeste e Centro tem uma percepção melhor da qualidade de vida. E a gente percebe que aquelas gerações intermediárias... Eu vou falar algo que não quero dizer que são todos, mas aqui a gente tem um grupo que talvez ainda não foi para o mercado de trabalho, que não está numa situação ativa, e aqui a gente tem um outro grupo que também pode ter alguns que não estejam, e aí a gente percebe que aqueles que estão nas idades intermediárias são aqueles que puxam para baixo também essa percepção de qualidade de vida na cidade. Então são alguns grupos, alguns pontos aqui para a gente olhar para essa situação. Em relação ao orgulho, ou o sentimento dele de moradia na cidade, vejam que ele se mantém, esse indicador. Ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco, mas ele nunca tem uma oscilação expressiva. Então, em torno de 70%, eu vou colocar 3/4 da população, 73,7%, que então 3/4 da população falam que tem orgulho de morar na cidade, né? E aí eu tenho 50%, 49% que falam que tem orgulho e faz questão de demonstrar isso, então eu falo para as pessoas, eu promovo Londrina e tal, e eu tenho ali mais 24% que sentem orgulho, mas não demonstram isso, né? Eu sinto orgulho, mas não fico falando que moro em Londrina, ou que gosto de Londrina, ou que Londrina é isso e aquilo e tal. Mas vejam que a gente tem aí ainda, vou colocar aqui, arredondar, 1/4 da população, em torno de 25% da população, falando assim, olha, não tenho orgulho, tem 2% que fala que tem vergonha, tal, ainda bem que esse é pouco, mas vejam que a gente ainda tem um grupo aqui a conquistar em relação à cidade. Bom, e aí já quase fechando nossos grandes problemas, né, as grandes preocupações da população, buracos nas ruas, então vejam que
quando ele fala lá da qualidade de vida na cidade e tal, ele vem as preocupações deles, às vezes, enquanto a gente está discutindo algo relacionado a uma vocação empreendedora ou relacionado a um tema que pode ser mais complexo, uma saúde, isso e aquilo, e a gente vê que a preocupação dele muitas vezes é algo que está no dia a dia, ou próximo dele. É o buraco na rua dele, é o morador de rua, tráfico de drogas, enfim, e aí vem outros temas, saúde, segurança, corrupção, mas vejam que tem muitos temas que são temas que estão no olho dele do dia a dia, né? Então a gente está olhando às vezes indicadores mais macro, indicadores mais distantes, e tem, às vezes, problemas que são problemas de dia a dia dele, que está na frente da casa dele, que está no bairro, que está na rua que ele passa, enfim, como elementos de preocupação. E quando eu olho para elementos positivos, a gente tem aqui a coleta de lixo, o emprego, vejam que aparece em segundo, aí vem as áreas verdes, iluminação, transporte. Você vai falar, pô, Renato, mas teve lá a queda na percepção do cuidado com os parques, tudo, mas aqui são 25%, 24%, eu tenho então, ou seja, 76% que não estão citando esses elementos, são provavelmente aqueles que jogam para baixo a percepção. Então tem ainda muito a desenvolver também dentro aqui, mesmo daqueles que são positivos. Bom, e aí eu chego no último tópico, gente, que é um tópico que ele é específico para esse ano. Quando a gente tem duas questões aqui, três na verdade, como que a população de Londrina percebe a renda, a distribuição de renda na cidade. Então a gente tinha uma escala ali primeiro, como que ele avalia a distribuição de renda na cidade de Londrina. E 46% falam que Londrina tem muita desigualdade. 38% tem moderada desigualdade. Então vejam que se a gente somar aqui aproximadamente, não vai dar certinho, vai dar um pouquinho, 84 ali, mas vamos colocar arredondando 85%, quase um volume expressivo de pessoas que reconhecem a desigualdade na cidade de Londrina. Eu não trago aqui, de novo, na questão de tempos, cruzamentos e tal, mas porque se tivesse diferença entre as rendas, eu traria o cruzamento, mas o que me chama a atenção é que todas as rendas, todas as regiões, todos os públicos trazem esse volume, essa leitura de desigualdade de maneira muito semelhante. Então, se é uma renda alta, se é uma renda baixa, se é uma pessoa da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, enfim, todos vão sinalizar essa percepção de desigualdade, ou moderada ou alta desigualdade na cidade de Londrina. Então, o ponto, e daí essa leitura dos motivos dessa desigualdade, ela vem primeiro pela falta de qualificação profissional da população e também pela baixa oferta, seja de empregos com boa remuneração ou de empregos qualificados. Na leitura da população, esses são os grandes temas que trazem essa sensação de desigualdade, né? E interessante, eu também não trago aqui porque dá muito em todos os grupos, esse é o primeiro item, porque quando a gente olha esse primeiro item, né, a falta de qualificação profissional da população, às vezes a gente vai falar assim, talvez isso daqui é um empresário que está citando porque ele tem uma dificuldade numa contratação de mão de obra, ou é uma pessoa com uma renda mais elevada que pode ter uma qualificação e tal, e não é. Esse indicador também ele aparece em todos os perfis como primeira leitura, assim, falta também qualificação profissional para ter essa menor desigualdade, né, vamos dizer. Então vem isso também em todos os perfis. E aí nós temos ali eu falei que eram 3 questões, mas essa daqui é uma questão que tem 3 subdivisões, né? A gente pergunta se comparada a renda média dos londrinenses em relação a Curitiba. Então a gente tinha lá primeiro perguntando, é muito mais alta, é igual, é mais baixa, é muito mais baixa, e aí tem aqueles que não sabem avaliar. Vejam que para quem sabe avaliar, a percepção de que nossa renda aqui é muito mais baixa do que a da capital, algo que está num número real e, enfim, também não acho que é uma percepção que tem conexão com aquilo que realmente a gente percebe nos números. Relacionado ao interior do Paraná, aí uma percepção de que nossa renda é mais alta do que o interior do Paraná. E relacionado a cidades de porte semelhante na leitura dele, aí aqui a gente já percebe porque até aqui a gente vai falar assim, tem uma certa coerência, ele fala, está comparando com a capital, está comparando com cidades menores lá do interior, mas quando eu olho aqui, vejam que a população tem uma divisão na sua percepção, né? Tem muitos que acham que cidades de porte semelhante têm indicadores muito mais baixos, outros que acham que é mais altos, outros que acham... Então vejam que a gente não tem uma unicidade de pensamento ou de leitura em relação à cidade. Então acho que para mim o que mais tem destaque para olhar, porque talvez aqui
tem um pouco de coerência com aquilo que já se esperava, mas quando eu olho para cá, a gente percebe uma não consonância de pensamento da cidade em relação a esse tema. Bom, gente, eu por uma questão, acho que do tempo de todos aqui, não vou entrar item aqui das nossas considerações, mas eu acho que o grande recado que fica para a gente, primeiro, é que a gente tem eu olho para todos esses indicadores, por mais que eles nos trazem, quando a gente olha no primeiro momento, uma preocupação, um olhar para os números negativos que tem ali, mas a gente percebe que também num histórico, né, quando a gente olha desde lá de 2013, no painel, a gente percebe que muitos desses indicadores eles vêm aos poucos melhorando. E a gente percebe que é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que não vai do dia para a noite subir expressivamente uma percepção da população em relação à segurança, à saúde, à educação e por aí vai. Mas também a pesquisa nos traz algumas preocupações. Uma preocupação de uma cidade já há um bom tempo ali caindo essa percepção em relação ao cuidado com a cidade. E isso, não só isso, mas também o impacto disso na percepção da qualidade de vida na nossa cidade, né? E isso impactando principalmente aqueles que têm renda mais baixa ou que vivem em regiões que apresentam um pouco mais de dificuldade também dentro desse contexto. Então, como que a gente olha para essa equidade em termos de tratamento, como que a gente promove também esse desenvolvimento para esses distintos públicos, né? Como que a gente olha para todos esses elementos. Então, acho que esse é um grande recado, né? A gente tem uma evolução, a gente tem um crescimento na maioria dos indicadores, mas a gente ainda tem muito a desenvolver quando a gente olha para os estratos, quando a gente olha para os perfis, para as regiões e por aí vai. Então, acho que o desafio é como a gente se manter motivado, e esse grupo, né, que vem há muito tempo promovendo isso, como que a gente se mantém motivado, porque fica evidente que é um trabalho de formiguinha, né? Cada ano é um pouquinho que vai crescendo, um pouquinho, parece que, se a gente olhar só o número geral, parece que não é nada, mas quando a gente olha esse painel, a gente fala, pô, olha lá de 2013 como isso foi crescendo, como foi melhorando, como os indicadores estão melhores, e por aí vai. Então, enfim, volto a falar, vocês têm uma riqueza de informações, uma riqueza que não é só, eu falo para o fórum em si, né, mas é uma riqueza para a população, um presente para a população de Londrina, para as empresas, para todos, para que possa utilizar isso para tomar decisão e conexão com a cidade também, né, como que a gente se conecta a partir de tudo isso. Eu agradeço mais uma vez, Ângelo, a confiança. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Estava agora falando para a Rádio CBN, inclusive, sobre a Rádio CBN, que tem o privilégio de fazer parte desse grupo de trabalho. Estávamos agora comentando as percepções do Renato e, sob pena de ser repetitivo, aquilo que insistentemente, antes até de fazer parte do fórum, já venho cravando enquanto jornalista. Qualquer administrador minimamente atento pega o conteúdo do trabalho que o fórum faz e aplica na elaboração de políticas públicas e não vai errar. Não vai errar. Porque o que vocês acabaram de ver e o resultado do nosso trabalho ao longo do ano é baseado em escuta ativa, em conhecer experiências, em conhecer experimentos. E tem aqui colegas que já passaram pelo mercado, sabem o quanto um levantamento dessa natureza custaria, né, presidente? Agradecer mais uma vez ao Renato, lembrá-los que na saída, e aí é bem importante, né, na saída já está disponível o caderno manual de indicadores. Os membros do fórum serão devidamente orientados para também retirar esse material e compartilhar com seus respectivos ecossistemas. De nada adiantará, por favor, presidente, de nada adiantará se a gente fizer um trabalho dessa natureza e não der publicidade a ele, né? Pessoal, e junto com o caderno de indicadores, nós teremos também tem a revista dos 20 anos, que é fresquinha também aí, que saiu agora. Que é um resumo da trajetória de 20 anos do fórum, né? Os 20 anos do fórum ali, toda essa trajetória do fórum para a cidade de Londrina. Bom, presidente, a gente vai encerrar, já quebramos o protocolo, o senhor quer agradecer? Bom, agradecer aos membros do fórum, porque esse trabalho é um trabalho voluntário, todas as pessoas que estão ali
todas as quintas-feiras, é um trabalho voluntário. Agradecer a todos os presidentes anteriores, porque nós estamos na comemoração dos 20 anos, então muitas pessoas passaram ali na presidência. Agradecer a todos esses ex-presidentes, os membros, ex-membros, porque às vezes muda o membro pela entidade, né? Mas o fórum está ali, firme e forte, e conforme a gente fala que é um dos guardiões da cidade aí, é o Fórum Desenvolve Londrina para a cidade de Londrina. Obrigado a todos, é isso? Muito obrigado, presidente. Obrigado, gente. Chegamos ao fim de mais um evento do nosso Fórum Desenvolve Londrina. O Business Intelligence, que vocês acompanharam aqui na apresentação do professor Lacier, e todos os trabalhos do Fórum Desenvolve Londrina podem ser acessados no nosso site forumdesenvolvelondrina.gov.br. Não se esqueçam dos exemplares do Manual de Indicadores 2025 e também da revista em comemoração aos 20 anos. Lembrando que no dia 26 de março, próximo 26 de março, o Fórum Desenvolve Londrina entregará o Caderno de Estudos 2025. Obrigado a todos, bom dia, boa semana.